A paz, amados, tudo bom? Eu estava tentando fazer aqui uma live, né? Mas não dá. Não dá porque não é nem a conexão que é ruim. É o meu computador mesmo, que ele é muito fraquinho, né? Então, esse notebook, por ser muito fraquinho, ele fica travando. E às vezes ele trava tanto que cai, né, a conexão. Tentei por 2, 3 vezes e não deu certo. Então, infelizmente, dessa vez não vou conseguir fazer isso, tá? Mas eu vou ficar fazendo esses testes aí. Mas a gente vai conseguir fazer direitinho. E por que eu faço uma live com um vídeo já gravado? Eu não faço com eu falando ao vivo. Porque o meu computador, a entrada de áudio dele tá ruim, né? Só está funcionando a saída de áudio, a entrada não dá. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso gravar o vídeo por fora, o áudio com o áudio por fora. Então o que eu faço? Eu pego esse áudio aqui, tá? Que eu estou gravando aqui agora, que está totalmente desconectado com o computador, e quando eu edito, aí eu pego o áudio e jogo no vídeo. Por quê? Porque a minha entrada de áudio no computador não está bom. Então, infelizmente, eu não tenho como fazer uma live ao vivo com falando. Por enquanto. Quando Deus abençoar, a gente compra um computador bom e aí a gente faz essa live ao vivo aí, ok? Mas vamos continuar onde nós paramos então, sobre o terrível dia do Senhor. Irmãos, o terrível dia do Senhor é para o ímpio, não é para os santos. Nós não precisamos temer esse dia. Até porque quando esse dia chegar, nós seremos glorificados. Ok? Nós seremos glorificados, não precisamos ter medo, não precisamos ficar pavorosos, tá? Precisamos de manter, sim, a nossa vigilância, o nosso esmero contra o tempo, com relação ao tempo, porque a gente não sabe o dia e a hora, a gente pode discernir os tempos e as estações. Então nós precisamos estar atentos com a volta de Jesus. Agora, a gente não precisa ficar com medo desse dia, porque a gente vai estar glorificado, irmãos. É essa certeza que eu quero dar para vocês aqui agora a respeito disso, tá? Vamos continuar lendo então os textos, olha só. Vamos começar onde nós paramos no vídeo 1. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis, como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então, algo que antecede a vinda dele é aquela pisada que ele dá no Monte das Oliveiras, faz com que ela se rache no meio, cria um vale por ali, e nesse vale que vai criar, você veja que clima de terror, né? Ele vai pedir para que eles fujam para esses montes, né? Como fugistes do terremoto nos dias de Uzias. Então, a vinda dele vai ter terremoto também. Olha o que diz aqui em Isaías capítulo 29, a partir do verso 1. Ai da lareira de Deus, cidade lareira de Deus, em que Davi assentou seu arraial. Acrescentai, ano a ano, deixai as festas que completem o seu ciclo. Então porei a lareira de Deus em aperto, e haverá pranto e lamentação, e ela será para mim verdadeira lareira de Deus. Acamparei ao redor de ti, cercar-te-ei com baluartes e levantarei tranqueiras contra ti. Então, lançada por terra, o chão falarás e do pó sairá. Afogada a tua fala, subirá da terra a tua voz como a de um fantasma, como um cochicho a tua fala desde o pó. Mas a multidão dos teus inimigos será como o pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a palha que voa. Dá-se a isto de repente, num instante. Do Senhor dos Exércitos vem um castigo, com trovões, com terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestade e chamas devoradoras. Como sonho e visão noturna será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra a lareira de Deus, como também todos os que pelejarem contra ela e contra os seus baluartes e a puserem em aperto. Então você observa que vai existir sim um castigo para todas as nações, né, que se levantarem contra Israel, tá?
E eventos vão acontecer ali naquele momento. Vão acontecer trovões, terremotos, grandes estrondos, tufão de vento, tempestades, chamas devoradoras. Olha o que está aqui em Apocalipse, no capítulo 6, no versículo 12. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. Esse dia do Senhor, ele é visto quando se abre o sexto selo. Quando foi aberto aquele sexto selo de Apocalipse do capítulo 6, foi visto ali por João o grande dia do Senhor. E esse grande dia do Senhor tem como um dos seus elementos de castigo o terremoto. E aí você vai lá em Zacarias no capítulo 14, no verso 5, está bem claro lá que eles devem fugir como eles fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Aí, após essa cena, que está linkado com Mateus no capítulo 24, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21, que diz para que fujam para os montes, vai acontecer o quê? O Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Vai vir o Senhor e os santos com ele. Vai vir por quê? Porque acabou de acontecer o arrebatamento da igreja. Então a igreja ela é arrebatada, se encontra com o Senhor nos ares, e dali dos ares ela volta para a terra para fazer o quê? Livrar o povo de Israel desse aperto. Por isso que Zacarias capítulo 14, e agora eu falo especificamente para os preteristas, ele não pode ter se cumprido ali no ano 70 depois de Cristo, na queda de Jerusalém, porque não houve livramento ali. O Senhor não veio com os santos e livrou o povo de Israel. Muito pelo contrário. Ela foi dispersa, Jerusalém ela foi destruída. Então não tem como você pegar esse texto aqui e dizer que ele se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Esse texto aqui está muito claro que é algo profético, que é algo que ainda vai acontecer. Por quê? Porque não houve um livramento. É interessante que muitos dos preteristas, ao lerem esses textos, dizem que a guerra é literal, mas o livramento é espiritual. Ora bolas, como é que pode isso? A guerra é espiritual, a guerra é literal, mas o livramento é espiritual, é o Senhor que nos livra. É o Senhor que nos liberta por intermédio do seu sangue, é Ele que nos traz a paz no nosso exterior, mas a guerra é literal? Não, se a libertação é espiritual, a guerra também tem que ser espiritual. Então, perde todo o nexo da interpretação do texto. Então, na realidade, tanto a guerra como o livramento, ambos são literais. Ok? E aí diz o seguinte: e acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia, nem noite, mas haverá luz à tarde. Esse haverá luz à tarde aqui, a interpretação mais correta Hierebe, é ao entardecer, ao pôr do sol. Então, ao pôr do sol haverá luz, tá? Mas uma boa parte aí do dia não vai ser nem dia e não vai ser nem noite. Por que não vai ser nem dia e não vai ser nem noite? Vamos para alguns textos aqui. Vamos abrir aqui em Joel no capítulo 2. Joel capítulo 2, a partir do versículo 29, diz assim: até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então nós temos aqui algo muito interessante. Nós vimos que antes da volta de Jesus, lá em Zacarias 14, ele une as nações contra Israel. As grávidas são violentadas,
cidades são saqueadas, o povo é levado em cativeiro para as nações. Deus ele vai despertar na igreja, que é, no caso, os judeus, tá? Eles fujam para os montes, eles devem orar para que essa fuga não ocorra nem no inverno e nem no sábado, pelos motivos já aqui explicitados no vídeo capítulo 1, na parte 1. Ocorrerá terremotos, tá? E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Isso tudo acontecerá, e quando isso acontecer, virá o grande e terrível dia do Senhor. Correto? Porque o sol se converte em trevas e a lua em sangue antes da vinda do Senhor, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, assim como aquele terremoto acontece antes da vida do Senhor, mas é algo que vai permanecer, porque lá em Apocalipse 6 diz que tem terremotos na vinda dele. Em Joel, no capítulo 2, no versículo 31, diz que o sol se converte em trevas e a lua em sangue pouco antes, tá? Antes da vinda dele, né? Do grande e terrível dia do Senhor. Mas isso é algo que ainda continua no grande e terrível dia do Senhor. Coisas que acontecem antes, mas permanecem, né? Tanto é que não haverá claridade. Vamos ver aqui, Zacarias capítulo 14, de novo, é que naquele dia não haverá luz, mas frio e gelo. Claro, se você cobre o sol, se o sol perde a sua claridade, você vai ter frio e você vai ter gelo. Ainda mais se for no inverno. Correto? E aí o texto diz que será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite. Você vê como que vai ser algo terrível. É interessante, nós vamos ler mais textos aqui, que você percebe. Eu já me perguntei como é que ele vai tornar a lua em trevas, como que ele vai fazer isso, porque esse texto aqui em Joel no capítulo 2, no versículo 2, olha só: dia de escuridade e de densas trevas, dias de nuvens e negridão. Então as nuvens vão cobrir a luz do sol e a luz das estrelas. Olha só: como a alva pôr sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, que desde um tempo antigo nunca houve, nem depois dela haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Você percebe aí que toca a trombeta em Sião, tem voz de rebate no monte, as nações são perturbadas, porque o dia do Senhor já vem, né? Está próximo. Claro, o dia do Senhor já vem, está próximo, são coisas assim quase que simultâneos, né? Porque quando toca a trombeta e tem o som, a voz de arrebate, a igreja é ali arrebatada, se encontra com ele nos ares, volta para libertar o povo de Israel, e são vários eventos que estão acontecendo. Já tem terremoto que já tinha acontecido antes, a lua se tornou em sangue, o sol se tornou em trevas, e isso tudo aconteceu por conta dessas nuvens que acabaram cobrindo a luz das estrelas, a luz do sol, e consequentemente fez com que a lua não recebesse a luz do sol e ficasse em vermelho também. Em Sofonias capítulo 1, verso 14 diz assim: está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até um homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de arrebate, contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos,
porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Se observa que que são dias ali em que Deus realmente vai prestar contas de todo o pecado que se levantaram contra Israel. Você vê um dia de negridão, você vê aí um dia de densas trevas, e isso por conta da falta de luminosidade. Em Ezequiel, no capítulo 32, versículo 7, quando ele vai fazer uma comparação do juízo que ele lançou sobre o Egito, olha como é que ele diz aqui: quando eu te extinguir, cobrirei os céus e farei enegrecer as suas estrelas. Encobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não resplandecerá a sua luz. Por tua causa vestirei de preto todos os brilhantes luminares do céu, e trarei trevas sobre o teu país, diz o Senhor Deus. Então ele pode usar dessa forma aqui para poder cobrir todos os luminares que existem. Vai ser um dia de densas trevas, fumaça, fogo, sangue. É um dia realmente de negridão para os ímpios, tá? Para nós não. Aí vamos continuar vendo aqui. Vamos ver aqui, Joel capítulo 3, versículo 14. Multidões, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor brama de Sião, e se ouvirá de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Então quem deve temer nesse dia aqui são os ímpios, tá? Nós não vamos temer esse dia. Vamos ver aqui Amós capítulo 5, versículo 20. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão, sem nenhuma claridade? Então, se nós juntarmos todos esses textos aqui, nós vamos perceber, tá, que aquele texto de Zacarias capítulo 14, no verso 6 e verso 7, tá, ele está ali fazendo uma junção, ok, de todos esses profetas, Joel, Amós, Isaías, Ezequiel, está fazendo toda essa junção ali. Então vai ser dia de completa negridão. Não vai ter nem dia, nem noite. Densas trevas. Não é uma noite normal porque não tem luz das estrelas nem luz da lua. E não é um dia porque não tem luz do sol. É negridão total por conta do dia do Senhor. E aí, paralelo a isso, olha o que acontece. Apocalipse capítulo 6, versículo 12. Vi quando o cordeiro abriu o selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda como sangue. E as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E aí olha o que acontece no verso 14. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. É impressionante como que vai ser abalada. É por isso que a Bíblia fala os que restarem, né? Apenas os restantes entrarão no reino milenar. Vai haver poucas pessoas sobrevivendo a esse cataclisma, esse hecatombe que vai ocorrer na Terra. Vão sobrar poucas pessoas. Por isso que a Bíblia fala aqueles que restarem. Né? Os que restarem vão entrar no reino milenar. E aí ele coloca que o céu se recolhe como um pergaminho. Aí você pega esse texto e linka com o Apocalipse capítulo 19, verso 11, e diz assim: e vi o céu aberto. Eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então, por que ele viu um céu aberto? Ele viu um céu aberto porque lá em Apocalipse 6, o céu se enrolou como pergaminho. Como o céu se enrolou como pergaminho, o céu ficou aberto. Esse primeiro céu aqui já passou.
É isso que Jesus falou, passará o céu e a terra, né? Então, passar o céu e a terra é justamente essa mudança de mundo. Está havendo uma troca do sistema dessas coisas. As montanhas estão sendo abaladas, estão sendo tudo modificado, o céu está sendo modificado. É um novo céu, uma nova terra mesmo, né? Que vai ocorrer aí como início para o reino milenar. Então, quando o céu é aberto, por que o céu é aberto? Porque o céu se enrola como um pergaminho. Mas há um encontro com o Senhor nos ares, né? A palavra ares ali no grego é aer, nas mais baixas camadas atmosféricas, ou seja, o primeiro céu. Ainda que venha a ser removido o primeiro céu, vai haver oxigênio. Então, vamos nos encontrar com eles aqui, com ele ali nos ares, né? E de lá vamos para Israel para poder salvar o povo. Então eu vou finalizar aqui esse vídeo, tá? Essa parte 2. Nós focamos aqui apenas em 2 versículos de Zacarias capítulo 14, que é o versículo 6 e o versículo 7, que fala sobre essa negridão, essa escuridão. E eu expliquei aqui o porquê que tem essa escuridão. Isso não aconteceu lá no ano 70 depois de Cristo. É algo que vai acontecer ainda. Tá? E aí depois a gente vai desenrolar um pouco mais sobre esse livramento que Deus vai fazer com o povo de Israel, por intermédio também da sua igreja. Nós vamos entrar em textos muito interessantes sobre ladrão, relâmpago, o Senhor será visto sobre as nações, né? Como que vai acontecer isso? Por que Jesus comparou a vida dele como relâmpago? Por que disse que virá como ladrão? Tudo isso a gente vai ver o dia do Senhor na nossa próxima aula, parte 3. Amém? Fica essa palavra aí em nome de Jesus.